Olá, irmãos, Jesus é o Senhor. Gostaria de compartilhar uma porção da palavra com vocês no livro de Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9. Eu vou compartilhar com vocês a respeito do estratagema dos gibeonitas. É meu sentimento nessa noite, diante do Senhor, é estar lendo esse capítulo 9 com vocês e estar extraindo alguns importantes princípios espirituais que vão trazer muita ajuda para nossas vidas cristãs, para a edificação do nosso espírito, para contribuir para o progresso da nossa fé no Senhor. Amém? Então vou começar lendo aqui Josué capítulo 9. Amém? Eu vou ler inicialmente os versículos 1 a 3. Amém? Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeon, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos e sobre seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. Até aí, primeiramente. Então, meus queridos irmãos, nós estamos vendo aqui uma porção das Escrituras, onde está falando a respeito de Josué e do exército de Israel que já cruzou do outro lado do Rio Jordão e já está então na boa terra de Canaã, que Deus tinha prometido para o povo israelita. A boa terra de Canaã aqui é uma figura, uma bela figura de Cristo Jesus em toda a sua extensão, em toda a sua plenitude, Cristo como nossa herança, Cristo como nosso desfrute. E para nós poder desfrutar de Cristo, irmãos, primeiramente precisamos entrar em Canaã, isto é, entrar em Cristo, entrar no Espírito. Também precisamos de tomar posse de Cristo, tomar posse da terra de Canaã. Nós todos os dias travamos batalhas espirituais para poder tomar posse de Cristo, ganhar mais de Cristo, a fim de desfrutar Cristo. Então a terra de Canaã aqui era para o povo de Deus, os israelitas, desfrutarem dessa terra que emanava leite e mel, uma terra superabundante em todas as espécies de alimentos. Da mesma forma, Cristo para nós, ele é muito rico, ele é tudo que nós queremos, precisamos, tudo está contido nele, em Cristo. Então aqui, Josué ele tinha acabado já de vencer os que moravam em Jericó e também os que estavam na cidade de Ai. E agora ele estava prosseguindo na sua jornada, conquistando a boa terra. E aqui então no capítulo 9, eles, nesse momento, então, agora eles estão avançando. Então, santos, nós vamos ver aqui, no versículo 1, que nós estamos avançando também espiritualmente. E assim como a terra de Canaã, nesse momento, era habitada por inimigos, era território inimigo, da mesma forma, nós hoje, nesse mundo, nós vivemos em território inimigo. É por isso que nós devemos atuar com muita cautela, constantemente, com muita cautela, com muito cuidado, para nós não cairmos em alguma armadilha. A vida cristã é uma vida de combate, com bom combate da fé, o combate da fé. Nós estamos travando uma batalha espiritual e esse mundo, ele está em um território inimigo. Há principados, há anjos, demônios, principados e potestades, que estão nos ares. Então, irmãos, nós estamos travando uma batalha contra os inimigos espirituais. Então, todos esses reis aqui do versículo 1 são todos uma figura dos inimigos espirituais. Aqui fala assim: sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas e em toda a costa do Mar Grande,
de fronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus se ajuntaram eles de comum acordo. Então, aqui vemos, queridos irmãos, que todos esses reis aqui são os principados, né, que estão ouvindo a respeito do avanço da igreja, do progresso da fé da igreja, e eles, né, as potestades do inferno, se juntam em comum acordo. Aqui vemos que o exército do mal, ele é um exército organizado, tem unanimidade, tem unidade, eles trabalham juntos em cooperação para pelejar contra Josué, que é uma figura aqui de Cristo em primeiro lugar, e contra Israel, que no Novo Testamento é a igreja, né? Cristo e a igreja. Então, eles se juntam, os inimigos espirituais, para, né, planejar aqui, né, uma batalha, uma luta contra Josué, contra Cristo e contra a igreja. Isso aqui é uma figura, irmãos, da nossa jornada cristã. À medida que nós vamos avançando na fé, saiba, querido irmão, querida irmã, que o exército do inferno, eles não vão ficar de braços cruzados, vendo como nós vamos sendo edificados, como vamos crescendo, vamos avançando, progredindo, sem fazer nada, né? Eles vão se juntar, vão planejar alguma coisa, né? Então aqui vemos, né, no versículo 3, os moradores de Gibeon, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema, né? E se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. Até aí, primeiramente. Então aqui, santos, nós vamos ver uma outra figura, né? Esses moradores de Gibeon, porém ouvindo, né? Veja só, irmãos, aqui, né, esses moradores de Gibeon é uma figura do engano, né? Do engano do pecado, né? O engano do pecado, disfarçado também na religiosidade. Eu vou mostrar isso aqui na Bíblia, né, alguns versículos, mas veja só, essa palavra ouvindo, no versículo 3, os moradores de Gibeon, porém ouvindo, a palavra ouvindo aqui aparece duas vezes, primeiramente no versículo 1 e no versículo 3. No versículo 1 fala que todos os reis ouvindo, que estavam daqui do Jordão, nas montanhas, né, nas campinas, né, esses reis ouvindo, né, digamos assim, o avanço do evangelho, né, no versículo 3 fala que os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera, né, que tipifica Cristo. Irmãos, quando nós ouvimos o avanço do evangelho, quando nós ouvimos o que Jesus fizera, né, toda a obra de Cristo, qual é a nossa atitude, né, diante disso? A atitude do mal não é de arrependimento, né, mas é uma atitude de usar estratagemas de falsidade. Muitos são os que ouvem a verdade, mas não gera neles nenhuma mudança. Não é suficiente ser ouvinte, mas é muito importante, irmãos, sermos praticantes da palavra do Senhor. E aqui fala no versículo 4 que eles usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores, né? Efésios 6:20 fala, né, que nós somos embaixadores de Cristo, né? 2 Coríntios 5 também, né, 18 ao 20, nós somos embaixadores de Cristo, mas aqui vemos, né, aqui vemos eles se fingindo de embaixadores. Então eles usaram aqui uma estratagema do engano. Romanos capítulo 7, versículo 11, vou ler aqui para os irmãos, Romanos capítulo 7, versículo 11, fala assim, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Então aqui vemos o pecado enganando o homem para matá-lo primeiramente espiritualmente. Em segundo lugar, né, também matá-lo na sua alma e também matá-lo fisicamente, mas primeiramente o pecado quer atingir nosso espírito, ele quer nos neutralizar, nos enganar, para por fim nos matar, nos destruir finalmente espiritualmente em toda a área, né? O pecado, ele com o pecado, juntamente com o pecado vem a morte. Então eles usaram de estratagema, né? Os gibeonitas aqui uma figura do pecado na jornada cristã.
foram e se fingiram embaixadores. Levaram sacos velhos sobre os seus jumentos. Essa questão de ser embaixadores é uma palavra, como eu falei agora há pouco, né, citada no Novo Testamento, para se referir aos cristãos, aos mensageiros de Deus. Mas tem uma palavra em 1 João, capítulo 4, versículo 1. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, esses gibeonitas também representam aqui, né, o pecado que engana pela religiosidade, como os falsos profetas, né? Aqui fala para nós não dar crédito a qualquer espírito. Quando o homem fala, há um espírito que fala nele. Nós temos que provar se os espíritos provêm ou não de Deus. Não é apenas ouvir mensagens, ouvir pregações, ouvir alguém falando de Deus. Nós devemos sempre provar os espíritos. Se esse profeta está ou não falando, né, da parte do Senhor. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora, né? Muitos falsos profetas. Então aqui temos os gibeonitas, né? Os falsos profetas. Veja só, 2 Coríntios 11, 14. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Hoje vemos muitos líderes, muitos profetas, muitos pregadores, né, que dizem trazer uma mensagem da parte de Deus, mas que estão trazendo, na verdade, irmãos, outro evangelho. Eles estão desviando as pessoas da economia de Deus, do plano de Deus, né, da palavra de Cristo. Né? O versículo 13 fala, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E as pessoas, por falta de conhecimento e não consultar a Deus, como a gente vai ver agora daqui a pouquinho, né, Josué 9, não consultar a Deus, não consultar Urim e Tumim, né, que é a revelação da palavra de Deus, muitos são enganados pela religiosidade que traz consigo a falsidade. Então, prosseguindo o versículo 4, né, de Josué 9, fala, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores. Se fingiram, uma característica da religião, né, na vida das pessoas, o que ela traz consigo é fingimento. As pessoas, elas começam a fingir uma coisa que elas não são, fingimento. E levaram sacos velhos sobre os seus jumentos. O jumento na Bíblia é uma figura de natureza humana caída, né? O jumento, uma natureza teimosa. Então, sobre si mesmo, né, eles trazem sacos velhos e odres, né, de vinho, velhos, rotos e consertados. Vocês veem que na religião, nós sempre carregamos conosco, né, quando a gente está na religião, na falsidade, isso, irmãos, né, a religião faz que nós carreguemos conosco coisas velhas, rotas, quebradas, consertadas, tudo velho, nada é novo na religião. Na letra, tudo é velho. E nos pés, sandálias velhas. Os pés na Bíblia, né, é usado para falar sobre a pregação do Evangelho da Paz, né? Então aqui fala sandálias velhas e remendadas, é tudo velho, né? Tudo que a gente traz para Deus, para ofertar, para a igreja, para servir, para dar, é tudo velho, né? A gente dá tudo é velho, né? Roupas velhas sobre si. E tudo, veja só, e aqui vemos esse versículo 5, muito importante, irmãos, sobre o engano da religião, né? Aqui fala assim, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento, que também se traduz em outras versões como seco e com mofo, pão com mofo, pão mofado, né? Santos, veja só, o pão que traziam para o caminho, né? O pão que traziam para o caminho. A religião traz consigo um
pão na Bíblia é utilizado para a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Então aqui vemos sobre a doutrina da religião. A palavra que a religião traz é algo seco, né? Seco, com mofo. É isso que a religião traz para alimentar as pessoas. É isso que traz para o caminho, né? E traziam para o caminho. Irmãos, nós estamos num caminho, na jornada cristã, nós precisamos sempre de um pão vivo, que é Cristo, um pão vivo, um pão novo, um pão fresco, né? E não um pão seco e bolorento. Esse é o pão da religião, irmãos. A religião apresenta esse Cristo, um Cristo velho, um Cristo remendado, um Cristo consertado, é um Cristo, irmãos, é um Cristo, né, aqui até com mofo, né, você vê, né, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente assiste, né, com o que a gente vê, com o que a gente ouve, irmãos, porque podemos estar comendo um pão mofado, espiritualmente falando, né? Trazendo essa doutrina para dentro da nossa fé, e a nossa fé não fica saudável. A gente fica doente espiritualmente, a nossa fé ela não é genuína, né? A gente começa a ver as coisas de má maneira. Então, tudo isso é sintomas de doença por não estar se alimentando adequadamente, irmãos. Por isso temos que tomar muito cuidado com a religião. Nem todo o que se fala em nome de Deus é de Deus. Vamos prosseguir um pouco mais. Versículo 6. Foram ter com Josué ao arraial, também, que é uma figura da igreja, a Gilgal, né, que é uma figura onde o homem trata a carne, né, Josué capítulo 5 fala isso. E lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Então a religião, eles aqui chegaram como coitadinhos, né? Esse é outro aspecto da religião, né? Uma pessoa religiosa, uma pessoa que sempre está se dando de coitado, usa, né, a religião, né, essas coisas aí, para se dar uma de coitado sempre, irmãos, né? Chegamos de uma terra distante, fazei agora, pois, aliança conosco. E essa também aqui, irmãos, é uma proposta que a religião faz com a igreja, né? Vamos fazer uma aliança. E um engano, irmãos. A gente se engana quando a gente vive uma vida cristã falsa. Uma vida cristã falsa é uma vida cristã sem devoção, sem consagração, sem jejum, sem oração, sem desfrute, sem congregar direito, sem compromisso com a pregação do Evangelho. É uma vida cristã, irmãos, com um Deus que é um Deus imaginário, Deus da nossa imaginação. Então a religião quer fazer uma aliança com a igreja moderna, com a igreja contemporânea. E aqui, versículo 7, né? E os homens de Israel responderam aos heveus. Heveus na tipologia da Bíblia dos inimigos tipifica a falsidade. Canaã nomeia 7 tipos de inimigos, né? E cada um deles representa uma característica negativa. Então, os heveus representam a falsidade, né? No caso aqui da religião. A religião é algo falso. São fazer coisas para Deus sem Cristo, sem realidade nenhuma. Fazer por fazer, ou fazer de qualquer jeito, ou fazer por um benefício próprio, por uma conveniência, por um interesse lucrativo, por uma vantagem. Enfim, fazer coisas para Deus sem Cristo, sem amor, sem genuinidade, né? Sem genuinidade. Irmãos, que o Senhor nos guarde disso, de fazer aliança com a religião. Os homens de Israel responderam aos heveus, né? Eles não sabiam que eram heveus. Porventura habitais no meio de nós, como pois faremos aliança convosco? Né? Isto porque Deus, no livro de Êxodo, capítulo 23 e capítulo 34, Deus havia proibido eles de fazerem aliança com as nações que eles iriam conquistar, né, do outro lado do Jordão. Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes?
Queridos irmãos, aqui temos duas perguntas também para nossa reflexão. Quem sois vós? É uma boa pergunta, né? Josué aqui faz aqui os heveus, né? Então é como se Jesus, Josué tipifica Jesus, Cristo, né, perguntasse para nós: quem é você, né? Da onde você vem? E por que Jesus pergunta isso para nós? Não é porque ele não saiba, mas é porque ele quer que a gente reflita, que a gente pense, que a gente medite quem eu sou. Eu sou o que sou, né? Eu realmente sou aquilo que eu digo que eu sou? Sou um hebreu? Eu sou um israelita? Né? Faço parte do exército de Israel? Ou faço parte aqui do exército desses reis aqui, ou desses gibeonitas? Da onde eu venho? Né? Quando eu me chego na presença de Cristo, Ele me pergunta: da onde você vem? O que você fez? É uma bela oportunidade para a gente confessar da onde a gente veio, né? Senhor, eu vim te fazer isso, eu vim te fazer aquilo outro, né? Me lava com teu sangue precioso. Então eles se apresentam como, versículo 8, aqui fala: somos teus servos, né? E aqui, irmãos, uma nota aqui sobre esse versículo 8, que hoje nós vemos muitos heveus, né, que se dizem servos de Deus. Versículo 8, olhe na sua Bíblia ali, fala: somos teus servos. Muitos heveus hoje se apresentam diante de Deus dizendo: somos teus servos, né? Eles se dizem a si mesmos servos de Deus, utilizando de falsidade, levando uma vida em total discordância com aquilo que eles ministram, com aquilo que eles dizem acreditar, uma vida de mentira, uma vida de não amar o próximo, de não se importar com o reino de Deus. Irmãos, essa é uma vida de heveu, é um espírito maligno. O espírito da falsidade são espíritos, esses reis todos aqui, esses príncipes, é tudo espíritos malignos que estão por detrás disso, né? Irmãos, quem somos nós, né? Da onde a gente vem? Responderam-lhe eles, versículo 9, teus servos vieram de uma terra muito distante. Vocês percebem, irmãos, que quando a gente vive na religião, mesmo o Senhor nos dando chances de nos arrepender, a gente continua mentindo para Deus. A gente não é genuíno, a gente continua na falsidade, na mentira, e a gente sabe que o pai da mentira é o diabo. E isso está na natureza caída do homem. A mentira, a corrupção, o engano, o dolo, a falsidade, todos esses elementos caídos fazem parte da natureza humana por conta da queda do homem. Mas graças a Deus que nós temos também em nós elementos divinos, nós que aceitamos Jesus em nosso coração, em nossa vida, dentro de nós, pela fé, entrou o Espírito de Deus com seus elementos divinos, de amor, paz, alegria, misericórdia, genuinidade, né? Honestidade. Irmãos, esses são todos elementos do caráter de Cristo. E aqui eles falaram, né? Olha, teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, teu Deus. Você vê, irmãos, como a falsidade da religião, ela mente usando o nome do Senhor. Irmãos, como nós vemos nos dias de hoje, milhares e milhares de servos de Deus, né, que usam de falsidade, né, que eles, irmãos, vivem uma vida falsa usando o nome de Deus, por causa do nome de Deus. Eles dizem que o que eles fazem por causa do nome de Deus, na verdade, pensando neles mesmos. O Senhor nos guarde, né, de ter uma mente assim, de ter esse tipo de pensamento, porque Deus, tudo está descoberto, né? Provérbios 15, né, fala que o além e o abismo estão descobertos aos olhos do Senhor. Quanto mais o coração dos filhos dos homens, né? Provérbios capítulo 15. Então, irmãos, tudo está descoberto diante de Deus. Então, não adianta a gente usar de falsidade essa aliança que a religião quer fazer com a gente. Vamos fazer uma aliança, né? Ninguém sabe que você tem esse pecado ali. Eu deixo você cometer aquele outro pecado, aquela coisinha do mundo, eu deixo, né?
vamos fazer uma aliança falsa. Irmãos, que o Senhor nos guarde, nos livre, né, de ter esse tipo de sentimento, especulação em nossos corações. Prosseguindo aqui, versículo 10, e tudo quanto fez aos reis do... Então aqui fala no 9 ainda, né? Por causa do nome do Senhor teu Deus, por quanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, né? Isto aqui é o Evangelho da Graça, né? E tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Basã, que estavam em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dissei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Essa aliança aqui, mais uma vez, é uma aliança com a falsidade, com a religião, com o pecado. Aliança com a falsidade, aliança com a religião, aliança com o pecado. Por detrás da religião, irmãos, né, se encontra a falsidade. Por detrás da falsidade é o pecado. O pecado disfarçado de falsidade, o pecado disfarçado de religiosidade, o pecado, aquele que Paulo fala, me enganou e me matou. É isso que o pecado quer fazer na vida das pessoas. Ele não vem para dar vida, o pecado vem para trazer morte. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 3, versículos 5 e 6, versículo 6, enfaticamente, a letra mata, porque a letra engana, né? Conhecimento engana, nos leva para a soberba, ele nos desvia do caminho, ele não nos leva para Cristo, a letra não nos leva para Cristo, é o Espírito que dá vida, é o Espírito que nos conduz a Cristo, o Espírito da realidade nos conduz a toda realidade. Prosseguindo, versículo 12. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, mentira, né? No dia em que saímos para vir ter convosco, e ele aqui agora já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e eles aqui já rotos, e estas nossas vestes, que tipifica a conduta, né? E estas nossas sandálias já envelheceram. Sandálias tipifica aqui a pregação do Evangelho, né? Também velho. E estas nossas sandálias já envelheceram. A propósito, como está a nossa experiência de pregar o Evangelho? Está nova ou está velha? Né? Se não, se estamos na religião, ou se não, se estamos na vida. Quem está na vida está constantemente pregando o Evangelho. Quem está na religião, isso é algo, uma experiência de muitos anos atrás. Deus está falando conosco, irmãos. Por causa do muito longo caminho. Versículo 14, e aqui chegamos a uma porção muito importante, né? Já para nos aproximar ao fim do vídeo. Josué 9:14. Josué 9:14. Então os israelitas tomaram da provisão, né? Provisão alimentar, e não pediram conselho ao Senhor. Irmãos queridos, veja só comigo esse versículo aqui. Os israelitas, aqui uma figura do povo de Deus, hoje é a igreja, tomando provisão, né, se alimentando daquilo que a religião tem para nos oferecer, sem consultar a Deus, sem ter uma vida de oração. É aquilo que eles se deixaram levar por aquilo que eles estavam vendo. Eles não julgaram os espíritos, como fala lá em 1 João capítulo 4, versículo 1, né? Julgai os espíritos se eles procedem de Deus. Provai os espíritos. Eles não provaram os espíritos. A igreja hoje muitas vezes não prova os espíritos. A igreja hoje muitas vezes ela vai ouvir aquilo que ela já quer ouvir. E a religião é assim, irmão, nos dá uma provisão alimentar para o nosso espírito. Eles não pediram conselho ao Senhor. No caso aqui era o Urim e Tumim. Então a igreja aqui, irmãos, eles não vigiaram na oração, como Jesus nos manda vigiar, orando. Eles não consultaram o Senhor, não foram orar a Deus, se essa palavra vinha do Senhor. Eles não foram consultar ao Senhor na palavra, testificar na Bíblia, aquilo que
aquele profeta está falando, né? Vamos conferir na Bíblia se é isso mesmo e tal. Então eles apenas aceitaram, né? Eles não consultaram a boca do Senhor, a palavra do Senhor, né? E o conselho do Senhor, irmãos, ele é tudo para nós. A religião, ela sempre vem assim, olha, faz isso aqui que é algo óbvio que vai acontecer. Não precisa consultar a Deus, você não precisa orar. É isso que a religião nos diz, irmãos, no nosso espírito, no nosso interior, na nossa mente. Vamos ler alguns versículos, né? Salmo 119, 14. Salmo 119, 14. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Desculpa, Salmo 119, 114. Salmo 119, 114. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Né? Não é o que a religião me dá, mas é na palavra do Senhor. Veja só o que nos fala o Salmo 73, 24. Salmos 73, 24. Tu me guias com o teu conselho. Tá vendo, irmãos? Deus sempre tem um conselho sábio para nos dar. E depois me recebes na glória. Louvado seja o Senhor. Primeiro Deus nos aconselha e depois nos recebe na glória. Por quê? Porque todo o conselho do Senhor é para nos levar à glória do Senhor, é para glorificar o nome do Senhor, é para que nós possamos experimentar a glória de Cristo. Mas eles aqui não consultaram o conselho do Senhor. Né? Salmos 81, versículo 12. Vamos ver aqui ainda Salmos 81, versículo 12. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Irmãos, os que aborrecem ao Senhor se lhes submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com trigo mais fino, né, não com esse pão bolorento, e o saciaria com mel que escorre da rocha. Isso aqui é Cristo como mel, a doçura de Cristo, o suprimento de Cristo para o nosso espírito, irmãos. Muito importante nós consultar ao Senhor, né, e tomar muito cuidado com o que a religião nos oferece. Aquela vida cristã confortável, né, uma vida cristã quieta, sem oração, sem devoção, uma vida cristã light. Muito cuidado com isso, irmãos. Mas veja só, versículo 15, né, prosseguindo aqui em Josué 9, versículo 15. Antes de ir no 15, eu vou ler mais uma porção sobre não pedir conselho ao Senhor. Isaías 30, Isaías capítulo 30. Isaías 30, versículo 1 e 2. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança. Tá vendo? Tá vendo aqui essa palavra? Sem a minha aprovação. Né? A aliança que a gente faz com alguma coisa, a pessoa, nós temos a aprovação de Deus. Aqui fala para acrescentar em pecado sobre pecado. Está vendo, irmãos, o engano do pecado lá dos gibeonitas? Romanos 7,11, o pecado me enganou, me matou. Então, irmãos, quando a gente não ora, tem uma vida cristã que não ora, né, é a mesma coisa que fazer as coisas para Deus sem a aprovação dele. A gente faz nossos planos, a religião nos permite isso, né? Faça os seus planos. Não precisa consultar a Deus. Você já tem a decisão certa. Sem minha aprovação, para acrescentar em pecado sobre pecado. Que descem ao Egito a buscar ajuda, né? Porque a religião sempre nos levará ao Egito, né? A buscar ajuda, né? Não nos levará a Cristo, a Jerusalém, que tipifica a igreja, a vida da igreja. Pelo contrário, vai nos afastar da comunhão da igreja, nos levando sempre para descer ao Egito. Que descem ao Egito sem me consultar. Está vendo, irmãos?
buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Para onde que a religião quer nos levar, irmãos? Como precisamos orar, depender do Senhor, né? Precisamos consultar a palavra, conhecer a palavra, para a gente não ser enganado com aqueles que vêm em nome do Senhor. Vamos voltar aqui em Josué 9. É toda uma religião, irmãos. Deus quer nos livrar da religiosidade dos fariseus e saduceus. Prosseguindo aqui, já estamos chegando ao final. Josué 9, versículo 15. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Então aqui eles andaram por vista e não por fé, como tal qual a religião nos propõe. Tal qual a religião quer nos levar a viver pelo que vemos, e não por fé. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Lá em Gênesis 4 fala que o pecado é como um vizinho que bate na porta sempre. Você abre a porta, ele jaça a porta. É como um vizinho, ele está próximo. Estamos em território inimigo. Então ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Você vê, irmãos, que eles ainda não haviam aprendido a lição de buscar a vontade de Deus em todas as coisas. Novamente eles caíram na mesma pedra de tropeço, porque em Josué capítulo 7, versículo 2 ao 4, eles já tiveram uma derrota espiritual por conta de ir à guerra sem orar, sem consultar a Deus, sem consultar Urim e Tumim, a palavra. Então aqui, ao cabo de 3 dias depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos, que moravam no meio deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia, experiência aqui de morte e ressurreição. Suas cidades serão Gibeon, Sefira, Berote e Kiriat Jearim. Isso aqui é um outro estudo, não vou entrar no significado dessas 4 cidades. Mas aqui vemos os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes juramos pelo Senhor, Deus de Israel, e por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: conservaremos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhe fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam. E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, que é a igreja aqui, como os príncipes lhe haviam dito. Chamou Josué e disse-lhes: por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Saiba, irmãos, a religião, ela vive em nosso meio. Saiba disso, é bíblico. A religiosidade vive em nosso meio. Talvez você não seja um religioso, mas você deve conhecer um irmão, um familiar, um colega que se diz cristão, mas ele vive na religião. A religião vive no nosso meio. Ele está enganando muitos, está levando muitos ao engano e apostasia, irmãos. Senhor Jesus. Então, agora, pois, sois malditos, versículo 23, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Irmãos, os que vivem na religião ainda estão nessa condição de expostos, malditos, escravos. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos, como certo que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Eis que na tua mão estamos, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhe fez, livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Versículo 27, já estamos terminando aqui, vou só dar mais uma nota aqui. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse, que aqui era Jerusalém, que seria esse lugar, que a gente vê em Deuteronômio 12, que é uma figura
da igreja. Bom, os gibeonitas, então, aqui, irmãos, fala: nos mataram, mas os fizeram rachadores de lenha e tiradores de água. Os gibeonitas são as coisas aqui do mundo, né? Que estão agarradas a nós. As coisas do mundo, como a mentira, engano, essas coisas negativas, né? Mas também representa as coisas do mundo materiais, as coisas que nós podemos usar do mundo para benefício da igreja. Por quê? Porque são coisas que estão agarradas a nós, mas que não nos governam. Os gibeonitas foi-lhes permitido morar com os israelitas, mas eles não os governavam, né? Mas os serviam. Que nós também possamos, irmãos, né? Já que as coisas do mundo estão agarradas a nós, nós venhamos a que essas coisas do mundo nos sirvam para quê? Para a congregação, né? Para a igreja, para o altar do Senhor, isto é, para a consagração, irmãos. Que tudo venha a servir para Cristo e a igreja, né? Que isso não nos seja empecilho, mas que promovam, né, e proveiam as coisas, no caso madeira, que tipifica pessoas, né, na Ageu capítulo 1 fala isso, e também água, né, que representa a palavra e o Espírito para suprir os irmãos. Irmãos, que nós possamos usar as coisas do mundo, não para nos governarem, mas para que possamos ajudar as pessoas, né, suprir o povo de Deus, para que nos sirvam para benefício de Deus e do corpo de Cristo, a igreja. Amém, santos? Eu finalizo aqui, né? Essa era a lição que eu queria compartilhar com vocês, esses pontos principais sobre o estratagema dos gibeonitas e como precisamos orar ao Senhor, buscar, consultar ao Senhor na palavra, na comunhão, né, uns com os outros, e ali Deus derrama luz nas nossas trevas. Amém? Termino aqui com uma oração. Pai, louvado seja teu nome, Senhor Jesus. Obrigado por essa palavra. Abençoa cada um, Senhor, que ficou aqui até o final para assistir essa palavra, Senhor, na íntegra. Supra, Senhor, suas necessidades. Honra, Senhor, o coração dessas pessoas. Pai, também te rogamos que nos livres de toda religião, de todo engano. Senhor, nos revela a verdade, nos revela mais do teu Filho, Senhor, para que possamos andar na luz, não caindo em nenhuma armadilha do inimigo. Guarde nosso coração, guarde-nos no teu amor, Pai, nós te pedimos, em teu nome, Jesus é o Senhor. Amém. Amém, santos. Jesus é o Senhor.